Oi pessoal, aqui é o Jaime do canal Tugênios e no vídeo de hoje vamos falar sobre componentes eletrônicos. E se você não é inscrito no canal, vai logo se inscrevendo aí no canal e vamos pro vídeo. No vídeo de hoje vamos falar acerca dos componentes eletrônicos e você vai ter uma noção acerca do que são os componentes eletrônicos, quais são as suas funções e onde é que você pode usar os componentes eletrônicos num determinado circuito. No vídeo de hoje vamos falar acerca dos principais componentes eletrônicos, ou seja, os componentes que você encontra com mais frequência nos circuitos eletrônicos. Nesse caso aí vou falar acerca do capacitor, o transistor, o resistor, os diodos e o transformador. E vamos começar por entender aí o que é um transformador. O transformador é uma máquina estática, ou seja, sem peças em movimento, é capaz de transformar uma corrente primária em uma corrente secundária, alterando os valores da intensidade e da tensão, ou seja, é introduzida uma tensão de uma corrente no primário do transformador e a tensão que sai no secundário do transformador é diferente. Então, o transformador tem como duas funções que pode ser elevar ou baixar a tensão. Este é um transformador cujo seu símbolo é esse que vocês estão vendo aí. E existem outros diferentes símbolos, dependendo aí do diagrama em que você quiser representar, se é um diagrama unifilar ou multifilar. Então, este é o transformador em físico, como você pode ver, o mais comum de encontrar em circuitos eletrônicos. E agora vamos falar acerca do capacitor. O capacitor é um componente eletrônico cuja sua função é de armazenar cargas elétricas. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona um capacitor. Temos o exemplo. Uma carga precisa mais ou menos num circuito de 50 volts para funcionar. Então, em alguns momentos, por um determinado motivo, a tensão pode baixar e não ser suficiente para aquela carga. Então, no momento em que o circuito estiver a trabalhar, o capacitor vai armazenar cargas e naquele momento em que o circuito baixar a carga do circuito, o capacitor vai repor essa tensão suficiente para a carga funcionar. Então, essa aí é a função do capacitor. Ele vai armazenar a carga e repor nos momentos em que é necessário aquela carga. Os capacitores, nós temos alguns capacitores com polaridade e alguns sem polaridade. Então, é necessário, quando você faz um levantamento de um capacitor, ter em conta aí esse aspecto, que existem capacitores sem polaridade e alguns com polaridade. Esses com polaridade, normalmente, eles possuem uma barra de uma cor diferente, onde lá mostra o sinal negativo. Então, se você encontrar um capacitor com essa característica, você já logo vai saber que esse capacitor possui polaridade. E eles possuem aí uma tensão especificada no capacitor, e essa tensão significa que é a tensão maior que ele suporta. Por exemplo, se um capacitor mostra aí nas suas características 400 volts, significa que você só pode alimentar esse capacitor com uma tensão até 400 volts. Acima disso aí pode causar danos no capacitor ou até mesmo explodir aí o seu capacitor. Então é necessário você tomar conta essa especificação. E este é um capacitor cujo seu símbolo é este que você está vendo aí na tela. Então este é um capacitor em físico, este é um capacitor de 10 microfarads e com uma tensão aí de
400 volts. Significa que ele não pode ser alimentado por uma tensão superior a 400 volts. E também vamos falar acerca dos transistores. Os transistores são usados aí para amplificar ou barar a corrente elétrica de um circuito. Então, no momento em que o transistor desempenha a função de amplificar a corrente elétrica, ele trabalha da seguinte forma: é alimentada por uma tensão menor na entrada e na saída aí ele vai produzir os valores de intensidade maiores do que a entrada. Um exemplo da utilização dessa funcionalidade aí é nos microfones. O microfone aí capta uma voz, pode ser baixa, e ele, com a função do transistor, vai amplificar aquela voz e saindo aí um sinal mais alto. Temos aí também o exemplo das nossas colunas de casa. É usado um transistor para amplificar aquela corrente. Então, você pode conectar aí uma música através do seu celular com um volume menor, seja baixo, e como lá possui um transistor, ele vai amplificar aquela corrente e na sua coluna pode sair um volume aí mais alto ainda. Então, o transistor também pode funcionar como um interruptor em que pode fornecer ou interromper a corrente no circuito. E o transistor, basicamente, ele possui uma base, um coletor e um emissor, em que a base funciona como se fosse aí uma torneira. Aquela torneira que você possui aí em sua casa, em que você abre para um sentido e outro sentido não. No momento em que você abre para um sentido, ele permite com que a água passe, e para outro sentido ele interrompa aí a passagem da água. Então é basicamente como funciona aí um transistor. Então existem transistores aí do modelo PNP e existem os transistores NPN. E este é o transistor cujo que eu disse que existe o transistor PNP e o NPN. Então, o transistor NPN praticamente ele tem uma seta voltada para baixo no seu símbolo, e o transistor PNP ele possui uma seta voltada para cima. Então, temos aí os três componentes como a base, o coletor e o emissor. As três partes aí são dos transistores. Agora vamos falar acerca dos dispositivos aí semicondutores. Quando eu falo de semicondutores, estou a falar de dispositivos que eles conduzem a corrente elétrica num sentido e bloqueiam num outro sentido. Para você entender isso aí, vou falar do exemplo de uma cinta. Para quem já usou uma cinta, a cinta, quando você quer apertar alguma coisa, um objeto ou aquilo, num sentido ele vai fechando, e quando você puxar para o sentido inverso, ele não irá voltar. Então é assim que funciona basicamente um díodo, mas só que ele faz isso com a corrente elétrica. Então eu vou falar acerca de três tipos de díodos: o díodo retificador, e o díodo emissor de luz, e o díodo Zener. Então, o díodo retificador ele serve aí para retificar a corrente, ou seja, um circuito em que você possui aí como uma fonte a corrente alternada. Então, o díodo desempenhará a função de retificar essa corrente, tendo aí como saída uma corrente contínua. Então, essa é a função do díodo. Ele retifica a corrente alternada para a corrente contínua. Ele também, como sendo um dispositivo semicondutor, você pode
usar em lugares no circuito em que você quer proteger a corrente, nesse caso que a corrente não pode circular no sentido inverso. Vamos supor que você tem um componente aí que você sabe que se vier uma corrente no sentido inverso, pode acabar causando aí o dano de um dispositivo, um componente ou algo do tipo. Então você pode colocar ali um díodo e a corrente, nesse caso, quando tentar circular no sentido inverso, o díodo terá a função aí de bloquear aquela corrente, não circulando no circuito inverso da forma inversa, quis dizer, assim protegendo o componente que você queria aí que não chegasse uma corrente no sentido inverso. E é um díodo retificador. Aqui em físico, este é o díodo retificador. Aqui, então, este é o responsável por retificar aí a corrente. E agora vamos falar acerca do LED. O LED aí é uma sigla inglesa que é interpretada como Lighting Emitter Diode na língua inglesa e tem como tradução portuguesa díodo emissor de luz. Então, este é um dispositivo que emite uma luz aí quando por ele passa uma corrente elétrica. Então, é um dispositivo aí que ele vai emitir uma luz quando sente a presença da passagem da corrente elétrica. Eu aposto que você já viu esse componente em circuitos como do carregador. No carregador existem carregadores aí que quando você coloca na carga para poder conectar ao seu telefone, vê um sinalzinho ali de uma luz e significa que a corrente está a passar. Então aquele é o LED, o diodo emissor de luz. Ele emite uma luz quando sente a presença da corrente elétrica ali. Então essa é a função do diodo emissor de luz. E agora vamos falar acerca do díodo Zener. O díodo Zener aí nada mais é do que um estabilizador de corrente. Muitas das vezes o díodo Zener é utilizado nos finais dos circuitos para dar aí uma estabilidade à corrente. Ou seja, vamos supor um carregador de telefone que precisa de exatos 5 volts para carregar um celular. Então, você pode colocar aí um díodo Zener no final, vamos supor quase na saída, que é para aí dar uma estabilidade à corrente, para evitar que saiam valores maiores ou menores para a carga, nesse caso que será a bateria do seu celular. Então o díodo estabilizador aí vai estabilizar a corrente, permitindo aí apenas que saia a corrente que você precisa para a carga. E por último, vamos falar acerca do resistor, ou seja, também como alguns padrões conhecido como resistência. Então, o resistor aí é um dispositivo com uma função de limitar a passagem da corrente elétrica, ou seja, o resistor causa aí uma dificuldade da passagem da corrente elétrica num determinado circuito. E eu vou falar acerca de dois tipos de resistores, que teremos aí o resistor variável e o simples resistor aí que possui valores fixos. O resistor variável também é conhecido como potenciômetro, que ele é usado aí em lugares onde você pode fazer a alteração dos valores da resistência que você precisa no circuito. É mais usado em dispositivos sonoros, eu tenho visto mais lá, e claro que você também já viu, só que talvez não sabia que é um potenciômetro que está ali a funcionar nos seus dispositivos sonoros, onde você diminui ou aumenta o volume do seu dispositivo. Então ali, muitas das vezes, é colocado um potenciômetro
que você vai alterando os valores da resistência, então assim aumentando a passagem da corrente elétrica, alterando aí o volume, nesse caso alto ou baixo, do seu dispositivo sonoro através dessa resistência variável. E o outro tipo de resistência, que é a mais simples, que ele também causa aí uma limitação da passagem da corrente elétrica, só que ela é fixa. Você vai ter que fazer um dimensionamento de acordo com o que você precisa para um determinado circuito. Vamos supor um exemplo. Você tem uma fonte de 9 volts que precisa aí alimentar um diodo LED, um LED de 1,8 volts. Eu tenho a certeza que um LED aí precisa de 1,8 volts para funcionar. Então, você vai usar aí uma resistência, só que você vai dar um dimensionamento de acordo com a resistência que você vai precisar no circuito. Então, a resistência vai causar aí uma limitação, uma dificuldade na passagem da corrente elétrica, reduzindo esse valor de 9 volts, que é a sua fonte, até 1,8 para poder alimentar o seu diodo emissor de luz, nesse caso o LED. E este, pessoal, é o resistor ou a resistência, cujo ele possui dois símbolos aí, segundo a norma americana e a norma portuguesa. Então nós temos aí como os símbolos da resistência este símbolo, e para a norma americana nós temos aí o zigue-zague. Esse é o símbolo do resistor da norma americana, e esse é também um outro símbolo aí do resistor. E este foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou do vídeo, vai logo deixando aí o seu gosto e subscrevendo-se no canal para ficar a parte dos próximos vídeos. Então, este foi o vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo.